Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma vez ao Centro Espírita Estrela da Seara. Estamos aqui com a senhora Emília, Maria Emília, que mais uma vez está nos auxiliar nesta noite. E como já sabemos, ou devemos já estar sabendo, o tema será Manifestações da Vida. E garanto que teremos uma boa preleção nesta noite. Vamos fazer a prece que se inicia nossa atividade doutrinária e gostaria de convidar a todos para que possamos levar o nosso pensamento ao alto e clamar a Deus pela paz na nossa terra, querida terra. Vamos orar. Sim, a mensagem, perdoe. A mensagem de hoje fala sobre a paz. A paz legítima emerge do coração feliz e da mente que compreende, age e confia. É realizada em clima de prece e de amor, porque da consciência que se ilumina ante os impositivos das divinas leis. Surge a harmonia que fomenta a dinâmica da vida realizadora. Essa paz não se turba, é permanente. Não permite constrangimentos, nem se faz imposta. Cada homem a adquire a esforço pessoal, como o coroamento da ação bem dirigida, objetivando os altos ideais. Não basta, no entanto, programar e falar sobre a paz, mas, visualizando-a, pensar em paz e agir com pacificação, exteriorizando-a de tal forma que ela se estabeleça onde estejas e com quem te encontras. Seja a paz na terra o teu anseio em oração constante, que se transforma em realização operante como resposta de Deus. Orando pela paz, esse sentimento te invade e o amor que de Deus se irradia anula tudo e qualquer conflito que te domine momentaneamente. A paz em ti ajudará a produzir-se a paz no mundo. O livro é Filho de Deus, ditado pelo Espírito Venerando Joana de Ângeles e psicografia do querido Divaldo Pereira Franco. Vamos orar. Mestre querido amigo Jesus, aqui nesse exato instante, Mestre, clamamos por Ti, que interceda junto ao nosso Pai a respeito da paz no nosso planeta Terra, que hoje nos serve de abrigo para a nossa reparação, expiação, aprendizado e evolução. Mestre querido, ainda não temos a paz em nós mesmos. Isso nós temos certeza. Mas já galgamos degraus mais altos, pois hoje já temos o entendimento de que a paz se faz necessária, que devemos deixar o egocentrismo de lado e buscar a fraternidade. Nunca tivemos tanta fraternidade no momento de guerra. Nunca tivemos tanta solidariedade, tanto amor, tantos pedidos de paz. Sabemos que a tecnologia hoje também nos permite essa comunicação instantânea e também externar os nossos sentimentos. Para que possamos continuar, Mestre, nessa jornada de evolução, pedimos a Ti, venha estar conosco. Juntamente com aquela pleura de espíritos bondosos que atuam em Tua seara em Teu nome, aqueles espíritos pacificadores, missionários que vieram à Terra somente para semear a paz, a igualdade e a fraternidade. Mestre querido, venha estar conosco, nos auxilia a nos livrarmos dessas condições ainda reptilianas que se abrigam em nosso ser. Vem, Mestre. Vem estar ao nosso lado nesta noite.
ilumina a mente da querida Maria Emília. Inspira, Mestre, para que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Se conosco, caro amigo, hoje e sempre. Nos abençoa e nos dá a tua paz. Que assim seja. Senhora Maria Emília, Que assim seja muito seja. bem-vinda. Muito obrigado. Ok. Boa noite a todos. É sempre um prazer e uma alegria estar com vocês. E esperamos mais uma vez, em nome de Jesus, em nome dos grandes espíritos que iluminam a humanidade terrena, que sejamos intuídas, influenciados, para que a conversa da noite tenha bastante proveito. O tema de hoje é bastante árduo no sentido de conteúdo, então eu vou me utilizar novamente de alguns slides para poder transmitir tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu encontrei no livro Emmanuel, que é o espírito que trouxe essa obra, que faz parte do tema da semana, de onde se extraiu esse assunto, manifestações da vida. É um espírito extremamente iluminado, que escreve de uma maneira profunda, e como eu havia dito agora há pouco para a esposa do Alain, entre vírgulas ele traz um livro. Então eu vou procurar aqui de uma forma mais concisa, mas já de antemão eu peço muita paciência, porque tem bastante conteúdo. Então a Lange vai me ajudar e eu vou já iniciar com a apresentação para nós falarmos a respeito de manifestações da vida, né? Neste livro, O Consolador, que foi nos brindado desde 1940, para a gente perceber, esse assunto é atualíssimo, e Emmanuel nos trouxe em 1940. Emmanuel divide este livro, que é um livro feito de perguntas e respostas. As perguntas são feitas pelo grupo de estudo de Pedro Leopoldo, é o grupo Luiz Gonzaga, lá de Pedro Leopoldo, na época de 1939. Eles fizeram uma série de perguntas a Emmanuel, e Emmanuel, então, divide esse livro, O Consolador, pelo tríplice aspecto da doutrina. Primeiro, pela ciência, que estuda, depois, pela filosofia, que esclarece, essas duas grandes forças trazendo, fortalecendo e dando a base de conhecimento para que o homem possa, desenvolvendo uma moral, e se religar com Deus através de uma religião de coração. Então, Emmanuel se estabelece isso como roteiro para este livro. Nós vamos ficar com a primeira parte, com um capítulo muito pequenininho da primeira parte, que está ali em ciência, porque ele divide o capítulo em 3 partes, a parte da ciência, da filosofia e da religião, e em cada parte desta, Emmanuel traz um compêndio de informações. E hoje a gente vai falar um pouquinho, primeiro eu vou me pautar em algumas colocações de Allan Kardec na obra Gênese, e também por toda a obra da doutrina espírita, onde ele afirma, para que a gente possa entender o raciocínio de Emmanuel, na sua dissertação, falando da manifestação da vida, de como a vida se manifesta quando ela se expressa aqui em a natureza, através do humano, através do reino, de todos os reinos da natureza, é necessário compreender que 2 elementos, como diz Allan Kardec, 2 elementos, ou como se preferem, 2 forças regem o universo. Quais são essas 2 grandes forças? O elemento espiritual e o elemento material. E da ação simultânea desses 2 elementos nascem inúmeros fenômenos que naturalmente ficaram inexplicáveis porque se absteve de um dos 2. Então, quando nós fazemos abstração de um desses 2 elementos, muitos fenômenos são inexplicáveis. Da mesma forma, diz Allan Kardec, que a formação da água seria impossível se nós tirássemos dela um dos 2 elementos. Se nós tirarmos o oxigênio, já não é água. Se tirar hidrogênio, já não é água. A manifestação da vida se expressa como ela se expressa no nosso planeta e no universo, porque esses 2 elementos se conjugam e transformam-se nessa infinidade de fenômenos.
Isso aqui nós encontramos com profundidade em A Gênese, e estamos formando só a base do nosso raciocínio. As ciências, então, não criaram um elemento espiritual, da mesma maneira que o Espiritismo não criou o elemento espiritual. As ciências estudam o princípio material, ela se debruça sobre a matéria, cria leis que regem esses fenômenos todos e deixa de lado, porque houve uma cisão entre religião e ciência há muito tempo, então a ciência largou para a religião o estudo das coisas espirituais e não se deteve sobre o elemento espiritual. O espiritismo chega, então, em tempo hábil, não cria esse elemento espiritual, porque ele sempre existe, é dele, da ligação dele com a ligação da matéria que todos os fenômenos existem, que a vida se manifesta. Mas o espiritismo estuda as leis do princípio espiritual, por quê? Porque se debruça sobre ele, né? Allan Kardec é o grande cientista que contribui soberbamente para que o espiritismo se transforme nessa força, nessa potência de conhecimento e de estrutura para elevar a criatura humana a um outro patamar de manifestação na vida. Então, espírito e matéria são os dois elementos constitutivos da natureza. Então, a gente acaba não tendo mais dúvida disso. O espiritismo e a ciência, elas se completam, diz Allan Kardec. A ciência sem o espiritismo, ela fica impossibilitada de explicar certos fenômenos. Quais são esses fenômenos? Aqueles que tocam mais profundamente a cada um de nós, porque estão muito reservados para as coisas anímicas e mediúnicas. Então, os fenômenos de dupla vista, os fenômenos de sonhos premonitórios, de desdobramentos espirituais, os fenômenos de paralisia do sono, os fenômenos de interferências espirituais, obsessões ou não, né? Essa coisa de sonhar com os anjos, todos esses fenômenos, eles não são explicados pelas leis da matéria. O espiritismo, porém, sem a ciência, também ficaria sem apoio e sem exame. Foi importante e é importante que a ciência tenha vindo antes do espiritismo para dar essa base de apoio e para poder, inclusive, elaborar toda essa questão da catalogação, da organização, desse processo de ciência efetiva, porque a ciência positiva, ela se faz pela análise do objeto constante, provando, através da observação e da análise do objeto em questão, e a doutrina espírita, Allan Kardec, promove essa análise a partir do conhecimento que os espíritos trouxeram para ele naquela época, né, de 1850, quando o alto se fez presente aqui na Terra. E agora, então, nós entramos no Consolador, ou seja, no livro, né, onde Emmanuel responde algumas perguntas, e a gente vai se deter, nós vamos nos deter nas perguntas relacionadas a esta questão da manifestação da vida. Né? O pessoal lá de Pedro Leopoldo perguntou para Emmanuel: tem o espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Melhor, eles ainda não entraram na manifestação, eles estão questionando Emmanuel sobre, e aí, se não tiver a ciência terrena, o espiritismo precisa totalmente dessa ciência para se fazer no mundo, para se transformar nessa força ativa que ele é? E Emmanuel responde: essa necessidade de modo algum pode ser absoluta, ou seja, a ciência não precisa ser, né? A presença da ciência não precisa ser absoluta. O concurso científico é sempre útil, quando oriundo de uma consciência esclarecida e da sinceridade de coração. Quando não há isso, não há necessidade. O espiritismo por si só, a força espiritual, a força dos espíritos se manifestando na vida, faria e faz e vai continuar fazendo com que o homem, mais cedo ou mais tarde, absorva essa verdade, a sua verdade espiritual. Em contrapartida, Emmanuel diz o seguinte: importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa de uma tirania e da destruição, ela tem, sim, aí sim, ao contrário, aí é absoluto.
Aí a ciência do mundo tem absoluta necessidade do espiritismo, porque a finalidade divina do espiritismo é iluminar os sentimentos da criatura humana, nessa sagrada melhoria das nossas condições morais. Se nós não soubermos, se nós não efetivamente acreditarmos na nossa realidade espiritual e a ciência não corroborar com isso, mais cedo ou mais tarde, pelas forças das circunstâncias, nós chegaremos a essa conclusão. E hoje é muito interessante esse tema, né? Porque a ciência do mundo, ela já volta os olhos para as coisas espirituais. Existem muitos artigos científicos hoje, inúmeros cientistas, homens de ciência, de estudo, voltados para tudo aquilo que a doutrina nos coloca hoje, já levando para as academias, já levando para dentro das universidades todo o conteúdo da doutrina espírita. Me lembro que uns 5 ou 6 anos antes de sair de São Paulo e vir para a Bahia, e eu já estou na Bahia há 14 anos, então mais ou menos há 20 anos atrás, um grupo de estudos promovido por alguns doutores universitários, professores, né, doutores, estavam estudando dentro da Universidade de Campinas, a Unicamp, o livro A Gênese, há mais de 20 anos, já levando para dentro das universidades, fazendo já essa inter-relação entre ciência e espiritismo. E aí vem as perguntas, mais uma pergunta desse pessoal de Pedro Leopoldo. Pergunto para Emmanuel. Emmanuel, se nós reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual vai ser a posição da ciência da vida em relação às demais? Ciência da vida é a biologia. Então, ele coloca o seguinte: a química e a física constituem a catalogação dos valores da ciência material. Então, está no foco de atenção dessas 2 ciências, tudo que é matéria. A psicologia e a sociologia fica, então, para as conquistas da ciência intelectual. E, finalmente, no centro de todas elas, a biologia, significando a ciência da vida nas suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o Espírito, o Verbo divino. Então, para toda e qualquer manifestação de vida, a biologia vai deter os seus olhos para explicar tudo isso. Quando a biologia, como diz Emmanuel, igualmente encarcerada ainda nas escolas materialistas da Terra, ainda com esse olhar muito materializado, né, muito mecanicista, provindo mesmo desse paradigma de Newton, de Newton e Descartes, esse Newton cartesiano, né, um pensamento muito materialista, muito dividido de tudo, muito separado, ainda não consegue compreender. Porém, nas suas expressões mais legítimas, evolverá para Deus. Ou então, quer dizer, vai se elevar a Deus, cumprindo-nos reconhecer que mesmo na atualidade a biologia, né, os seus enigmas profundos, os profundos enigmas da biologia, tudo ligado com essa coisa da genética, da embriologia, todas essas questões de como é que a vida se manifesta no corpo, na fisiologia e tudo mais, esses grandes enigmas são os mais nobres apelos à realidade espiritual. Então, todos esses enigmas que acontecem nas ciências, tudo aquilo que o homem de ciência não consegue responder, principalmente relacionados a essa grande disciplina, que é a disciplina da ciência da vida, da manifestação da vida, elas são apelos, elas são chamamentos, elas são convites para que esses cientistas observem que por detrás disso existe uma realidade espiritual e também examine as fontes divinas da existência. Então, tudo é convite, tudo é convite. Você pode perceber que com você também aconteceram inúmeros convites, né? Algumas dificuldades que você enfrentou, coisas que você teve que vivenciar, foram chamamentos para que você se despertasse para a tua realidade espiritual.
Algumas pessoas chegam ao centro espírita muito sem saberem da própria realidade, imaginam que nós temos poderes mágicos para tirar um espírito que está incomodando, para fazer isso ou fazer aquilo, e ela vai percebendo a realidade espiritual que mora nela. Todas essas circunstâncias externas, elas favorecem porque elas são apelos para essa descoberta da nossa realidade e para exame mesmo das fontes divinas. Eu grifei essas palavras e coloquei em letra maiúscula, porque nós vamos falar agora dos enigmas profundos, né? Emmanuel, a partir daqui, no capítulo todo, ele elabora muitas respostas a respeito de vários desses enigmas da biologia, principalmente, porque nós estamos focados na atividade da biologia. Eu separei apenas alguns para que a gente comece a evidenciar essa questão dos grandes enigmas da manifestação da vida espiritual na vida material, da conjugação desses dois elementos, e que ainda a ciência do mundo não consegue responder, porque ainda não se abre para conceber o elemento espiritual como elemento extremamente importante e, diria mais, prioritário, né? Primordial nessa questão do entendimento das coisas da vida. Mas tudo se encadeia no universo e está chegando o momento em que essa cisão que foi feita lá atrás retome, né? E o Espiritismo, não mais como uma religião sem esse olhar científico, mas como uma estrutura filosófica, científica, doutrinária, podendo, sim, acompanhar a ciência passo a passo, estabelecendo para o homem da Terra cada vez mais uma abertura, um rasgar o véu da sua ignorância das coisas espirituais, para que ele se estabeleça aqui na Terra, mais elevado moralmente, adquirindo força e musculatura moral para subir a grande pirâmide, ligando-se à divindade, enquanto permanece aqui na Terra também, não só na espiritualidade. E aí nós temos uma outra pergunta. Perguntam lá os rapazes de Pedro Leopoldo: como devemos compreender a natureza? Como devemos compreender a natureza? A natureza é um livro aberto, responde Emmanuel. A natureza, tudo que tem ao nosso redor, é o livro aberto divino, onde as mãos do próprio Criador escrevem a história da vida, a história da sua sabedoria. Livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem. Olha que lindo! É na natureza que o homem elabora o seu aprendizado, o seu progresso espiritual, etapa a etapa, evolvendo constantemente com o esforço e educação de seus discípulos. Inclusive a Terra crescendo, evoluindo, justamente com os discípulos do Cristo. E assim por diante. Nós vamos evoluindo. Olha que lindo! A natureza é o livro divino. Pergunta de novo os rapazes lá de Pedro Leopoldo: as manifestações da vida nos vários reinos da natureza, abrangendo inclusive o homem. Ou seja, a vida se manifesta em todos os reinos. A vida se manifesta no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino hominal, que é onde nós estamos inseridos como espíritos imortais. Tudo isso significa a expressão do verbo divino. Lembrando que Emmanuel, quando fala de verbo divino, fala de espírito, fala da essência divina que se manifesta aqui, hoje individualizada como homem. Em escala gradativa, ou seja, gradualmente nos processos de aperfeiçoamento da Terra, Emmanuel responde: sim, em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus. Como o verbo divino, como o espírito da criação infinita, e no quadro sem fim, ou seja, não tem fim esse quadro de trabalho e de experiência. Ele repete aqui, todos os princípios, princípio inteligente que se manifesta no vegetal, que se manifesta na planta, que se manifesta no animal, assim como todos os indivíduos, porque quando na fase hominal esse princípio espiritual se individualiza,
e nós temos então o espírito, que somos nós. Catalogam então os seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal. Né? Fazem um inventário desses valores que vão sendo adquiridos, de todas as questões que vão empreendendo e vão arregimentando na vida imortal do espírito. Né? É a bagagem espiritual, é aquilo que cada um de nós vai fazendo passo a passo nesse processo de evolução. Essas manifestações de vida dos vários reinos da natureza e que ainda não se tem o olhar para que haja um princípio inteligente, um princípio espiritual se manifestando através de cada forma deste reino da natureza, é um enigma para a biologia. Né? E aí Emmanuel vai trazer alguns dos grandes enigmas relacionados à categoria humana, nós vamos falar de alguns deles, mas aqui o tempo inteiro é essa questão, o quanto a ciência do mundo ainda não compreende e não consegue compreender toda a vida, como ela se manifesta, como ela se expressa na sua grandeza espiritual, porque não detém a capacidade de enxergar o elemento espiritual, o princípio espiritual, como sendo um elemento fundamental na natureza e no universo. Eu vou lembrar aqui uma frase de Leon Denis, que Leon Denis foi um contemporâneo de Kardec, posteriormente escreveu muitos livros, e nesse livro, O Problema do Ser, do Destino, da Dor, poeticamente ele fala a respeito dessa gradativa escala de aperfeiçoamento do princípio espiritual, né, abrangendo inclusive o homem. Ele fala que na planta a inteligência dormita, no animal ele sonha, só o homem, só no homem, só no processo de humanidade, esse princípio acorda, desperta, se reconhece, se individualiza, se possui e se torna consciente. E a partir daqui, ele ganha aquilo que é fundamental, a liberdade, ou seja, o livre-arbítrio. A partir daqui, existe a tomada do livre-arbítrio como ferramenta de escolha para cada um de nós. Outra pergunta de Emmanuel. Os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião. A partir daqui, nós vamos ter os grandes enigmas, ok? Porque tem muitas questões na sociedade científica que não se explicam. Eu me lembro de uma história que Divaldo contou numa palestra íntima lá em Santo André, há muitos anos, e ele dizia de uma experiência do famoso espermatozoide 43, é uma experiência que acontecia nos Estados Unidos isso há muitos anos. E por que espermatozoide 43? Porque os cientistas estavam querendo entender por que aquele espermatozoide, no meio de tantos outros, dentro do mesmo volume de secreção espermal, por que aquele espermatozoide que só teria 43% de chance de fecundar um óvulo, por que ele ganhou a corrida e não aquele outro que naquele mesmo volume de sêmen tinha 90% ou 70%? São esses os enigmas da biologia, são esses os enigmas da ciência que Emmanuel vem, que a doutrina espírita vem, que todo esse manancial de informação sobre o princípio espiritual pode nos oferecer, alargando os horizontes da nossa compreensão. Então, por que aquele espermatozoide 43 foi o que ganhou? Porque ele tinha 43% de chance. Porque os espíritos, o espírito que vai reencarnar, ele colabora, ele coopera no desenvolvimento do embrião, ele coopera inclusive na vibração que vai atrair determinado espermatozoide para se vincular ao óvulo, tá? E ele coopera no desenvolvimento do embrião do corpo, em que vai se reencarnar. Emmanuel explica duas coisas. Primeiro, quando o espírito é bastante consciente, ele coopera conscientemente junto com os prepostos do Cristo, porque existe uma equipe de espíritos que se prepara para isso, para auxiliar o ser que vai reencarnar a coordenar e a dirigir melhor esse desenvolvimento,
porque vai ajudá-lo a escolher aquilo que vai ser impresso nos complexos celulares do corpo físico, os elementos que estarão aptos a satisfazer as circunstâncias daquela prova, daquela expiação ou daquela missão que o espírito tem que cumprir. Mas isso só para quem está consciente, para quem pode participar do processo. Quando ele não participa, da mesma maneira ele vai imprimir no embrião do corpo as necessidades, mas de que maneira? Quando eles são rebeldes, indiferentes, espíritos desesclarecidos, eles são desprovidos desses valores que são indispensáveis para ele participar do processo, e então ele tem que aceitar. É a parte da lei da liberdade que fala do determinismo divino, porque a lei de liberdade, ela tem a liberdade, o livre-arbítrio e o determinismo. O determinismo impera aqui justamente pela rebeldia e pela indiferença desses seres inferiorizados. Então, eles aceitam, e não, eles têm que aceitar a deliberação dos prepostos do Cristo, que vão escolher as substâncias que merecem, tá? E que lhes vão ser imprescindíveis no processo de formação daquele feto, daquele embrião, para justamente promover o processo de resgate e de evolução. Olha que luz a biologia do mundo pode ganhar e ter de contribuição quando o Espiritismo entra com toda essa sabedoria, com toda essa ciência a respeito do processo evolutivo e também do espírito, do princípio espiritual. Gente, eu falei para vocês que tem bastante coisa, são muitas coisas. Mesmo assim, eu escolhi as principais para que a gente pudesse trazer para vocês de uma maneira mais sucinta, mas assim, é fabuloso. Vão ler esse livro na íntegra, porque ele é maravilhoso. Olha só uma outra questão interessantíssima. Quando o embrião, isso aqui também é um grande enigma, né? Pode pôr para mim na tela, viu, Alan? Quando o embrião, né, está sendo formado, é um grande enigma da gente, né? Da ciência, não só da ciência, de nós mesmos, esses benditos sinais de nascença. Vocês já ouviram falar de sinal de nascença? Aí vai falar que a mãe comeu um abacate, a criança nasceu com abacate no ombro, uma forma, nada. Então, existe uma luz sobre a compreensão de que quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e o reencarnante, ocasionando, não raras vezes, fenômenos sutilíssimos, como são os chamados sinais de nascença, né? Que somente mais tarde. Então, assim, sinais de nascença, a gente até pode achar que é isso mesmo, a gestante ficou com vontade disso, nasceu com aquilo. Não, mas existe uma série de outras circunstâncias espirituais que vão explicar e que muito mais tarde nós vamos conseguir entender. Alguns dos sinais de nascença hoje, a gente já consegue compreender que são marcas que o espírito traz no seu perispírito. Exemplo, esse espírito numa encarnação anterior levou um tiro, ficou com uma marca num determinado lugar, e aquilo está imprimido no seu perispírito, na hora da formatação do novo corpo, de alguma forma que a gente ainda não detém o conhecimento e a compreensão plena, essa mesma marca aparece no corpo novo. Tudo isso aqui, diz Emmanuel, mais tarde vão poder ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia no estudo profundo das origens. Interessante isso, né? Uma outra questão interessante é essa daqui. A gente fala assim, a grávida, eu ouvi muito isso. A grávida, quando ela está grávida de bebê cabeludo, ela enjoa muito. Isso pelo menos na minha época, né? Já faz tanto tempo que eu nasci. Na minha época era assim, quando a mulher ficava grávida e enjoava muito, mas muito, 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 costumava-se dizer que o bebê ia nascer cabeludo, porque era o cabelo que enjoava. Essas crendices que a gente acredita, né? E um dia eu vi nascer uma criança carequinha e eu falei, caramba, tinha que nascer cheio de cabelo, porque a mãe ficou grávida e ficou enjoando muito tempo. Foi quando a gente começou a perceber que não era bem assim. Na verdade, André Luiz, aqui já não é Emmanuel, eu fui buscar em André Luiz, porque isso também é uma incógnita, né? Científica.
André Luiz coloca que o organismo materno, quando ele absorve emanações da entidade que vai reencarnar, o organismo da mãe funciona como um exaustor de fluidos, que nem um exaustor de cozinha que fica girando e chupando a gordura para jogar para fora, né? E como é que ela joga para fora? Pelo enjoo. Mas isso não significa nem mal nem bem, isso significa só fluidos diferenciados sendo organizados e reorganizados ali durante o processo de gestação. Uma coisa extremamente palpável. Isso aqui nós encontramos nesse livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 30, Os Enigmas da Ciência, querendo explicar todos os processos e fenômenos de manifestação da vida e sem absorver, sem compreender as questões do princípio espiritual, do elemento espiritual, não vão conseguir. Né? Outra questão aqui. Alguns cientistas da atualidade, isso aqui é fala de Emmanuel, tá? Proclamam possibilidades de combinação de genes a fim de imprimir no homem certas faculdades ou certas vocações. O homem tem muito disso, né? Da alma de Deus, querendo mexer nos genes, até clone, né? Até novela teve recentemente falando de clone. São incógnitas também, né? Agora, o homem pode até fazer um clone, ele pode elaborar, de repente, um gene qualquer, mas ele jamais vai conseguir impor ali a vocação ou uma faculdade ou um atributo, porque tudo isso aqui é da individualidade espiritual. É o espírito que está ali, né? Inacessível aos processos de observação da ciência comum. Então, aqui a gente tem assim também, olha, Emmanuel coloca, as leis da genética, elas se encontram presididas não pelas questões pura e simplesmente fisiológicas e materiais, mas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular. Esses agentes psíquicos têm a ver com o psiquismo da entidade que vai reencarnar, tem a ver com todo o psiquismo do pai e da mãe. São agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular, dentro desses postulados materialistas, certo? Esses agentes psíquicos, muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual. Quem quiser ler o livro Missionários da Luz, quando há o processo para o reencarne do espírito Segismundo, nós vamos compreender toda essa movimentação dos agentes psíquicos, todo esse equilíbrio e essa harmonia que vai se fazendo desses elementos para que haja o reencarne de Segismundo. Porque esses espíritos mensageiros se encarregam dessa missão junto às correntes de profunda fonte da vida, para que a manifestação da vida se opere aqui, na nossa natureza terrena, da melhor forma possível, de acordo com os planos divinos, de acordo com tudo aquilo que está previsto para o espírito, não para o homem encarnado ainda equivocado. Uma outra coisa que deixa assim muita gente da ciência sem saber. Inclusive, existe uma ciência chamada teratologia, que trabalha com as anomalias congênitas, né? Então, assim, Emmanuel afirma que entre os homens, os fenômenos de anomalia congênita ou nascimento de monstruosidades, crianças que nascem com hidrocefalia, com deformidades enormes, monstrinhos mesmo na aparência, tudo isso decorre do quadro de provações purificadoras. Encontrar as matrizes dessa problemática só no fisiológico, só na genética, só na embriologia, o cientista não vai conseguir. Sem nos esquecermos igualmente de que isso acontece porque o mundo da Terra, a Terra, ainda é uma escola preparatória de aperfeiçoamento. E as almas que somos nós aqui encarnados, somos almas endividadas com a nossa consciência, passando por processos dificílimos que são necessários ao nosso aperfeiçoamento. Então, Emmanuel completa que esses fenômenos de monstruosidade, que são dolorosos, difíceis, eles vão constituir, então, uma luta expiatória, não apenas para o pai, para a mãe, para os pais, que se sensibilizam com tudo aquilo, também para o espírito encarnado, que ele fica sob penoso resgate de um pretérito delituoso. Né? Normalmente existe ali um débito muito grande com a própria consciência, e essa é a única maneira de tirar da alma,
de extrair da alma, nesse mataborrão físico, porque o corpo é como um mataborrão que vai chupar para fora, vai expurgar para fora aquilo que a consciência precisa eliminar para garantir leveza, tranquilidade e poder elevar-se cada vez mais. Então, a vida física ela tem uma outra conotação. A gente ganha um olhar surpreendente com relação a isso, né? Mais algumas questões. Alain, você me diz quando faltar 5 minutos, por gentileza? Tá? A fecundidade e a esterilidade são provas? São duas questões também que a medicina, a ciência, a biologia falam, né? Mexem com isso, a fecundidade e a esterilidade. Então, Emmanuel diz que aqui, no quadro de provações ou de interpretações da Terra, esses dois conceitos, fecundidade e esterilidade, eles podem indicar situação de prova ou de expiação para as almas que se encontram aqui nas nossas experiências edificadoras, aquelas que vão nos expurgar do mal que nós fizemos. Do ponto de vista, no aspecto espiritual, somos todos obrigados a reconhecer que a esterilidade e a falta de fecundidade não existe para o espírito, quer aqui na Terra, quer fora dela, porque nós podemos fecundar em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. O que Emmanuel está dizendo? Se a gente traz uma prova pesada dessa, da esterilidade, seja mulher, não podendo gerar um filho porque o útero não abraça, seja um homem, porque a qualidade do esperma não vinga a criança, né? Assim que nós falamos. Qualquer um dos dois, seja um casal que passa por essa situação, ou qualquer outra situação que venha mexer com essas duas situações de fertilidade, de fecundidade e esterilidade, nós sabemos que aqui é uma prova. Você pode não gerar um corpo físico novo para o espírito habitar, mas você pode gerar beleza, você pode gerar amor, você pode gerar obras magníficas, e é isso que Emmanuel está nos dizendo, né? E nós estamos encerrando já, tá bom? Para a gente poder respirar e pensar nisso tudo. Quantos enigmas existem que serão desvendados a partir do momento que o espiritismo puder ser absorvido pela grande maioria das atividades científicas que explicam não só os fenômenos materiais, mas os fenômenos principalmente da vida humana na Terra, né? E aí perguntam para Emmanuel, a ideia de evolução que tem influído na esfera de todas as ciências do mundo, desde as teorias de Darwin, representa agora uma nova etapa de aproximação? Quer dizer, tudo isso que está acontecendo representa essa etapa de aproximação, porque ciência e religião ficou apartado lá atrás. Isso representa, e Emmanuel diz o seguinte, todas as teorias evolucionistas, sejam elas quais forem, no orbe terrestre, caminham sempre para aproximar, para fazer a aproximação com todas as verdades do Espiritismo. E lembrando que o Espiritismo, ele propaga, ele revela a verdade divina, né? Ele trabalha com a verdade divina e revela aos homens da Terra na proporção exata que os homens da Terra podem absorver essa verdade suprema. E agora, encerramos aqui com Allan Kardec colocando na Gênese duas coisas importantíssimas, né? Quem tiver dúvida se o Espiritismo é tudo isso que a gente está falando e muito mais, quem tiver dúvida se o Espiritismo é ou não o grande consolador prometido pelo Mestre Jesus, quem tiver dúvida se o Espiritismo é verdadeiramente esse manancial de verdades, leia a Gênese, capítulo 1, a revelação divina. E lá a gente extrai essas duas frases para nós deixarmos como reflexão final. O Espiritismo não tem mistério, nem tem teoria secreta. Tudo no Espiritismo é revelado. Tudo nele vem com clareza. Quando não está claro, você vai buscar, porque uma hora você encontra a clareza. Para que cada um possa julgá-lo com conhecimento de causa. Para que cada um de nós possa olhar para tudo isso e falar, será que é verdade? Eu vou dar uma olhada. Eu vou estudar, eu vou analisar, eu vou pesquisar. Mas cada coisa deve vir a seu tempo para vir com segurança. Por que Kardec fala isso? Porque o Espiritismo ele veio no tempo certo.
Ele não veio antes do Renascimento e nem do Iluminismo, porque se ele viesse antes do Renascimento das ciências, do conhecimento humano, dos enciclopedistas, do Iluminismo, se ele tivesse vindo antes, ele tinha sido abortado, como diz o próprio Allan Kardec. Né? Ele veio na hora certa, quando as ciências do mundo já estavam propagando uma série de questões onde o Espiritismo pôde trazer e pode expor com clareza o seu objeto de estudo. Então, ele termina assim: o Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos que constitui o universo, mantém forçosamente ponto de contato com a maior parte das ciências. E é por isso que agora, nesse século XXI, nós vamos ver cada dia mais as ciências do mundo abraçando as questões espirituais, o conteúdo e o conhecimento do Espiritismo. Só poderia vir, então, após a elaboração destas mesmas ciências, e ele nasceu pelas forças da coisa, pela força das coisas. Nasceu com o alto chegando em massa no planeta Terra, em todos os cantos do planeta Terra, se manifestando através das mesas girantes, através de todos os fenômenos físicos que foram inegáveis naquela época e que pôde penetrar na mente de cientistas cujos corações eram sensíveis, porque não foi só Allan Kardec, um grande cientista como ele, mas a gente tem Gabriel Delany, Leon Denis, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, o próprio William Crookes, o físico, ganhador do Prêmio Nobel. Quantos cientistas naquele período puderam absorver dessa verdade e auxiliar a espiritualidade maior quando ela se debruça sobre o plano terreno e fala: agora é a hora de nós nos apresentarmos e chegarmos nesse planeta. Da impossibilidade de tudo explicar pela ciência, o Espírito se fez presente. Eu encerro aqui essa parte da minha fala, concluindo apenas com uma questão que nos deixa esperanças. Esperança de um tempo melhor, esperança de um dia melhor. Nós vivemos um momento delicado de pandemia, um momento delicado de uma guerra deflagrada por uma nação imensa e que já poderia ter o seu líder um pouco mais de humanidade e tudo mais. A gente não sabe os interesses que estão por detrás, mas a gente sabe que não é interesse coletivo e não é interesse de paz. Que nós não percamos as esperanças, que nós não percamos a fé e a coragem do enfrentamento de dias ruins e piores até do que esse, porque a gente tem a certeza de que tem um comandante geral chamado Jesus, que comanda e governa o nosso plano terreno, a mando de Deus, supervisionado por Deus nesse sentido maior. Então, tudo está sob controle. Mesmo quando a gente acredita que tudo está perdido, nós tenhamos a certeza de que o mestre está com as rédeas do planeta na mão. E quando o homem precisar enfrentar-se a si mesmo, isso vem, isso chega até ele. Que possamos manter o coração tranquilo, poder entender que mais do que nunca essas duas forças elas estão comungadas e que tanto a ciência como o espiritismo estão se unindo para trazer uma qualidade de vida para cada um de nós, seja pelo entendimento da nossa essência, que é espiritual, seja pelo entendimento das manifestações das nossas forças espirituais em todas as situações da nossa vida. Eu agradeço, espero realmente que vocês me perdoem por tantos slides, por tanto conteúdo, mas Emmanuel é assim. Isso porque eu suprimi uma boa parte daquilo que ele coloca no livro. A ideia foi instigar vocês a pesquisarem, a lerem e a enxergar e poder entender todos esses grandes enigmas da vida pelo olhar. O olhar de cima, o olhar do espírito, o olhar da alma, o olhar de dentro, e não o olhar daqui de fora, passageiro e efêmero. Muito obrigada. Dona Maria Emília, nós que agradecemos. Não se preocupe com a quantidade de slides, eu achei até pouco. Sabemos que o Espiritismo também é ciência, é filosofia, é religião. Isso tudo precisa ser estudado.
Para que possamos ter o devido entendimento, devemos ter uma mestra, uma professora para nos auxiliar. E não tem como dar aula sem o slide, né? Pois é. É uma técnica que algumas pessoas usam e, se não fosse importante, não existiria. Por gentileza, dona Maria Emília, a prece de encerramento. Faço sim. Então, que nós fechemos, convidar cada um dos nossos ouvintes, nossos assistidos aí, a fecharem os seus olhos, buscando essa força maior que está acima de nós, mas também está muito próximo. Buscar Jesus de Nazaré, o meigo rabi da Galileia, com aquelas suas mãos estendidas por toda a parte. Para a humanidade toda, Jesus olha nesse momento. Com todos os seus ministros, seus prepostos, com todos os espíritos que auxiliam o Mestre na divulgação do bem, na manutenção da paz e do equilíbrio. Sabemos, Senhor, que o planeta passa por uma faxina energética, uma faxina moral, uma faxina de princípios e de valores. E como bem sabemos, todo o processo de faxina é desgastante. Mas nós te pedimos, Senhor, que esteja conosco nos fortalecendo, enquanto nós cumprimos a tarefa que o Senhor nos ofertou, de orar e vigiar rotineiramente, para que possamos não cair nas tentações e nem nos deixar levar pelos vícios e sombras que moram no nosso íntimo. Senhor, esteja conosco para que a nossa fé não seja vacilante, para que a esperança nunca falte, por mais difícil se pareça a prova. E nós aqui que nos encontramos estabelecidos com tranquilidade dentro de um lar, com cobertas, com alimentação, com os nossos pertences, te agradecemos muito e queremos orar por todos os nossos irmãos de humanidade que de alguma forma estão sofrendo pelas chuvas, pelas quedas, pelas barreiras e pela guerra, sem lar, sem alimentos adequados, sem a vestimenta mais correta. Que possamos auxiliar da forma que pudermos, Senhor, com o nosso melhor. E agradecidos por esse momento de luz, agradecidos pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita nesta encarnação, que tem nos sustentado e nos dado um olhar diferente para todas as dificuldades que temos que enfrentar. Por tudo isso e por tudo muito mais, nós apenas te dizemos muito obrigada e encerramos a nossa participação nesse estudo e esse trabalho da noite. Que assim seja. Que assim seja e assim será. E assim será. Gostaria de fazer um convite a todos que possamos... Me ouvem? Sim. Gostaríamos de fazer um convite a todos, já que durante a pandemia todos nós nos reunimos, a grande maioria, para fazer o Evangelho no Lar de forma diária, alguns às 18 horas e outros no momento que lhe convém mais. Por que não continuarmos orando, mas com mais ênfase, para que se possa existir a paz no planeta Terra? Como todos nós sabemos, muitas famílias ucranianas estão se deslocando sem seus maridos, sem o homem da casa, pois a grande maioria deles se encontram lá para lutar pelo seu território. A exemplo do que ocorre, que o filme Nosso Lar nos demonstra, muitas almas estão desencarnando, alguns de forma abrupta e outros de forma, digamos assim, consciente, lutando pelo seu ideal, pela
pelo que se acha que é correto. Mas sabemos que muitos aqui ainda estarão em sofrimento e no plano espiritual também. Precisamos pedir ao Mestre Jesus que interceda junto ao nosso Pai pela paz na Terra. Nunca vimos tanta fraternidade, tantas manifestações solicitando paz. A tecnologia nos ajuda. Mas a melhor tecnologia de todas é a oração, aquela oração que vem de dentro, que vem do coração. Vamos também externar os nossos atos. Vamos fazer a nossa parte para que possamos todos juntos, de mãos dadas, adentrarmos a um mundo de regeneração e futuramente um mundo feliz. Para isso, precisamos da reforma íntima e clamar a Deus pela paz na Terra já é um grande passo. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e que nos dê a tua paz. Tchau, Dona Maria, Emília. Até para vocês todos. Muito boa noite. Obrigada, Alain. Obrigada pelo agradecemos. convite, viu? Que a casa é do meu coração, sempre. Que Deus Nós que nos agradecemos. ajude, isso. E estejamos sempre juntos. Muitas pessoas aí no chat agradecendo. Depois Tá de uma olhadinha. certo. Muito obrigada. Até, viu? Até mais.